Paz do Senhor, povo abençoado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, da onde você me vê aí neste momento agora. A segunda aula de teologia nós vamos ter ela agora, que é de teologia própria, teologia ou teontologia, assim como você assim o quiser chamar, que é a doutrina de Deus, tratado, estudo de Deus. Nós tivemos a primeira aula, onde nós vimos que Deus, ou a Bíblia Sagrada, de maneira nenhuma tenta provar a existência de Deus. E nesse material, ele é um material bem didático, um material bom, uma teologia sólida, mais uma vez eu digo, uma teologia que vem das Assembleias de Deus, de São Paulo, Itadesp. Então, eu peço que você leia seu material, reflita no seu material, no final vai ter umas respostas, você vai precisar estar dando a respeito de todo o material. Então nós vimos na primeira aula a existência de Deus. Na segunda aula nós vamos ver a personalidade de Deus, certo? Então acompanhe na sua apostila. Deus é um ser pessoal, que tem características e personalidades. Deus é dotado de sentimento, vontade e inteligência. Sua personalidade comprovada. Quando o profeta Moisés falou: "Qual é o teu nome?", Deus lhe respondeu: "Eu sou o que sou." E disse mais: é impossível imaginar uma expressão mais forte de uma personalidade que essa, porque quando ele fala para Moisés, "eu sou o que sou", ainda mais ele vai dizer: "Assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou te enviou." Olha o peso desta palavra. Então fique com essa palavra no teu coração nesse momento e saiba que Deus tem uma persona, uma personalidade. E feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar por essa aula, para que não venha ser somente palavras e letras vazias, mas que venha causar um efeito extraordinário na tua mente, no teu coração. Tá bom? Então feche seu olho aí nesse momento. Querido Deus, Pai Celestial, eu oro neste momento para esse irmão, essa irmã, Senhor, essa pessoa, Senhor, que vai começar, Senhor, a ver essa aula. Pai, eu peço que a Tua palavra entre no coração, traga paz e alegria, e ela saiba que Deus é um ser pessoal, que tem vontades, inteligências, Senhor, e tem seus sentimentos, e que o Senhor a ama, Pai. Deus, enche essa presença, Senhor, que está nesse ambiente, lá na onde esse irmão, essa irmã estiver vendo, traga alegria, Senhor, de poder meditar, de poder aprender a Tua palavra. Não nos deixa te atrapalhar, querido Espírito Santo. Assim eu te peço em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, o Filho, Jesus, ele veio, ele revelou a personalidade do Pai. Ou seja, Jesus, quando caminhou aqui na terra, ele revelou a personalidade de Deus. Vejamos, agora, Jesus revelou a personalidade do Pai. Deus, Jesus fala de muitas vezes como sendo o seu Pai. Meu Pai e vosso Pai. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Foi Jesus quem ensinou a orar. Em Mateus 6, a oração famosa, Pai Nosso. Então ele está dizendo, Deus é o nosso Pai. Tá? Jesus disse mais. No Evangelho de João, onde o evangelista João, quando ele escreve à igreja e a todos os demais, nós vemos que ele fala da divindade de Cristo. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, é o evangelho que mais fala da divindade de Cristo. Então, no capítulo 5, versículo 17, Jesus vai dizer, meu Pai trabalha. No capítulo 3, versículo 35 de João, Jesus vai dizer, meu Pai ama. No capítulo 6, verso 29, Jesus vai dizer, meu Pai me enviou. No capítulo
No capítulo 5, versículo 20, Jesus vai dizer: o Pai ama o Filho. E é interessante isso. É interessante nós notarmos que a todo momento Jesus faz essa analogia. Mesmo sendo a Trindade Santa, a divindade, ele ser uma pessoa que subsiste em três, escute isso, não são três manifestações de Deus, não. São três pessoas que subsistem em um. É a triunidade da divindade. Então nós precisamos entender isso. Senão nós falamos heresias, falamos coisas que são desnecessárias. Então entenda isso. Não são três manifestações de um Deus, mas são três pessoas que subsistem em um, tá? Em um Deus, são três em um. Por isso que se fala trindade, a divindade, tá ok? Ficou bem claro? Então quando Jesus ele vem à terra, como diz em Filipenses capítulo 2, ele se despiu da sua majestade, da sua glória. Ele vem e tabernacula na terra, caminha na terra manifestando os atributos morais de Deus, os atributos a qual era inacessível nós vermos. Então nós vemos isso. Então, no Evangelho de João é descrito todas as vezes, e Jesus fala, meu Pai. Não é que ele está se rebaixando, mas foi um trato que nós vamos ver lá na frente, futuramente em Cristologia, tá bom? Você que não se matriculou na aula ainda, nós estamos com base que a próxima matéria é Cristologia. Cristologia, a doutrina de Cristo, tratado de Cristo, tá bom? Você que não se matriculou, siga aí no canal. Não esqueça de deixar seu like, curte aí, se está te edificando, está trazendo algo para sua vida, curte aí. É só relar o dedinho embaixo no joinha, deixa o seu like aí, tá bom? E se matricula, chama lá, faz o comentário que eu vou estar te chamando no direct, tá bom? Então entenda isso. Vemos então nesses textos, foco que o Deus Pai tem uma personalidade, qualidades de personalidades. Deus tem forma. Deus tem imagem, Deus tem nome, Deus é uma pessoa, Deus tem vontade, Deus também fala. Então foque nisso. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6, quando fala que Jesus esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou deixando a forma de Deus, entende? Filipenses capítulo 2. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, onde fala que Deus tem um nome. Deus é uma pessoa em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. No Evangelho de João, como nós acabamos de ler, Deus tem vontade. É João 6, 39. E Deus também fala, Mateus, capítulo 3, versículo 17, na ocasião do batismo de Jesus. Tá? As três áreas de uma personalidade. Vamos entender agora. Sentimento. Deus é dotado de um sentimento. Em Gênesis 6:6, onde fala que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Isso é um pouco, nós vamos entender um pouquinho mais à frente, mas eu quero dizer aqui. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então fique nessa aula, não saia, você vai entender. Deus é dotado de vontade. Deus tem vontade própria. João capítulo 6, versículo 39, onde nós acabamos de falar. Deus tem intelecto. As três coisas que uma pessoa que diz eu sou uma pessoa com atributo, ela tem que ter sentimento, vontade e inteligência. Que é a psique. Então, isso está no sentimento, vontade e a inteligência, as três coisas. Sem essas características, não é necessário, não tem como dizermos que é uma pessoa. Tá ok? Agora escute isso. O amor não pode ser experimentado por algo impessoal. Mas o nosso Deus ama. João 3,16. O texto central da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma pessoa que não
uma pessoa que não tem a persona, uma pessoa que não tem amor, assim melhor dizendo, ela não consegue demonstrar amor. Se você recebe, você entrega. E isso são duas características de duas pessoas, de duas personas que tem o psique. Amém? Agora escute. Deus faz declarações de sua personalidade em toda a Bíblia Sagrada. Então, nessa segunda aula, onde nós vamos ver a personalidade, estamos vendo a personalidade de Deus. Deus faz declaração no livro de Isaías, capítulo 43, do versículo 1 ao 16. Depois você lê na sua Bíblia, do capítulo 43, do versículo 1 ao 16, Deus vai falar sobre a sua personalidade, tá? Da sua personalidade. Agora escuta. Ele vai dizer no verso 1, assim diz o Senhor. Ele vai dizer, o Senhor. Se ele está falando assim diz o Senhor, porque ele está falando de si próprio. Então lembra, toda pessoa que tem uma personalidade, ele vai falar assim diz o Senhor. É uma pessoa, tá? Então ninguém pode falar, você vai dizer de alguém, você vai falar, o pastor Arnaldo fez isso. Então você vai estar falando de uma personalidade, porque eu penso, eu tenho inteligência e eu tenho sentimento. Então ninguém pode dizer eu se não for uma persona, uma pessoa, entende? Então ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer. Acompanhe aí, abra sua Bíblia aí, Isaías 43, versículo 1 em diante. Só um minuto. Então ele vai dizer no verso 1, assim diz o Senhor, eu te remi. No verso 3, eu sou o Senhor. No verso 4, o Santo de Israel. No verso 3, o seu Salvador. No 10, eu sou o mesmo. 11, eu sou o Senhor, novamente. Ele vai dizer no verso 12, eu anunciei. Ele vai dizer no verso 12, eu salvei. No verso 10, no subtópico 10, na vez 10, no verso 12. Nas 10 vezes, terão 10 vezes que Jeová disse que ele, dizendo da sua personalidade, que Deus é um ser pessoal. Na 10ª vez, no verso 12 do capítulo 43, ele diz, eu salvei. Verso 12 novamente, eu sou Deus. 13 ainda, operando eu, quem impedirá? Verso 14, assim diz o Senhor. O verso 15, eu sou o Senhor. Verso 15 ainda, vosso santo. O 15 ainda, o Criador de Israel. Glorifica a Deus onde você está. Você não serve um Deus morto, você serve um Deus vivo e poderoso. O verso 15 ainda, o vosso rei. Verso 16, assim diz o Senhor. Então, no capítulo 17 de Gênesis agora, nós vemos em Isaías agora no capítulo 17 de Gênesis, verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Assim como ele disse para Moisés, ele disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Então veja que Deus, nos seus feitos, durante toda a Escritura, nós vemos ele mostrando a sua personalidade junto com sua manifestação. Então diga aí comigo, em voz alta, Deus
é um ser pessoal, tá? Deus, ele ama, ele sente ciúmes. Deus, ele se ira, então ele tem sentimento, diga comigo, sentimentos, vontade e inteligência. Glória a Deus. Agora aqui é algo interessante. A divindade de Deus. Olha a sua apostila aí. 5. Subtópico 5. A divindade de Deus. Deus em si mesmo é dotado de divindade. Mostraremos biblicamente onde ele se revelou como Deus divino. Então nós vamos ver pela Bíblia onde ele se revelou como Deus vivo, que é um ser divino. Ele mesmo é Deus vivo, o Rei eterno. Jeremias capítulo 10, versículo 10. A vida é a expressão da existência, seja terrestre ou eterna. Quem tem vida tem condição de se comunicar com os outros. Quem tem vida, vou dizer de novo. Quem tem vida tem condição de se comunicar com os outros. Quem tem vida. Diferenciais, agora nós vamos ver 2 diferenciais aqui, que vai trazer uma edificação tremenda. Você leia e medite nesses textos. Onde nós vamos ver diferenciais dos deuses falsos e o diferencial do nosso Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, tá? Nós vamos ver esse diferencial, que são tidos na Bíblia, esses falsos deuses, como ídolos. Então, no Salmo 115, é onde mais dá descrição desses ídolos. Então nós vamos fazer um comparativo, tá? Um comparativo, tá aí na sua apostila, tá? E vai se enchendo da presença de Deus onde você está aí. Vai vendo que o Deus que você serve, ele é um Deus vivo, transcendente, não está limitado à matéria, tá? Então preste bem atenção. Os ídolos são de prata e de ouro. Salmo 115, versos 4. Deus verdadeiro, ele é espírito. João capítulo 4, versículo 24. Os ídolos têm boca, mas não falam. Salmo 115, versículo 5. Deus verdadeiro tem boca e fala. Mateus capítulo 3, versículo 17. Os falsos ídolos têm olhos, mas não veem. Salmo 115, versículo 5. O Deus verdadeiro tem olhos e vê. Provérbios 15, versos 3. Deus falso tem ouvidos, mas não ouve. O capítulo 115, Salmo 115, versículo 6. Tem ouvidos e ouve o nosso Deus verdadeiro. Isaías 59, 1. Deuses falsos têm nariz, mas não cheiram. Salmo 115, versículo 6. Nosso Deus verdadeiro tem nariz e cheira. Gênesis 8, 21. Agora os ídolos, eles têm mão, mas não apalpam. Salmo 115, versículo 7. Nosso Deus verdadeiro tem mãos e apalpa. Isaías 59, 1. Agora os ídolos têm pés, mas não andam. Salmo 115, verso 7. Nosso Deus tem pés e anda. Ezequiel capítulo 43, versículo 7. Salmo 85, 13. Agora entenda. Você vê a diferença dos falsos ídolos com o nosso Deus verdadeiro. Por que ele se relaciona? Por que quando você ora, você se relaciona a uma atmosfera, um ambiente que é criado? Porque Deus, ele tem personalidade. E todo ser vivo se comunica. Glorifica a Deus onde você está aí. Deus é a fonte de vida. Tá? Deus é a fonte de vida. Deus é um ser divino, como nós vimos.
Agora, para ele ser divino, tem alguns atributos. Nós vamos descorrer, nós estamos vendo, biblicamente, provando para vocês a divindade de Deus. Agora escute isso. Deus é criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus é eterno. Gênesis 21, 23. Deus é imortal. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. E também no capítulo 6, versículo 16. Deus é imutável. Salmos 102, 27. Está na sua apostila, acompanhe. Eu vou pontuar algumas coisas mais importantes, tá? Para estruturar a sua fé. Mas leia o material, tá? Deus é Espírito. João 4, 24. Tem dois tipos de atributos. Nós lemos os atributos de Deus que são considerados como conhecidos como naturais, né? Nós estamos falando de alguns atributos que são considerados naturais. Mas agora eu quero entrar aí no subtópico 6, os atributos naturais de Deus mais profundamente para você entender. O atributo é uma característica de um ser, aquilo que lhe é próprio. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, ele é bondosamente revelou-se a nós mediante linguagem compreensível acerca de si mesmo. Eu sou santo. Portanto, podemos afirmar, Deus é santo. A santidade é uma qualidade que podemos atribuir ou aplicar a Ele. Dessa forma, com a ajuda da revelação de Deus, que em si mesmo podemos regular os nossos pensamentos a seu respeito. Qual a diferença entre os nomes de Deus e seus atributos? Os nomes de Deus expressam as qualidades do seu ser inteiro, enquanto os seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Muito de si podemos dizer de um ser tão grande como Deus, mas facilitaremos a nossa tarefa se classificarmos seus atributos. Compreender a Deus em sua plenitude será tão difícil como encerrar o Oceano Atlântico numa xícara. Mas Ele tem se revelado a si mesmo o suficiente para esgotar nossa capacidade. Tudo que podemos imaginar acerca de Deus é muito pouco para compreendermos o que Ele é absolutamente. Como nós, pequenos e finitos, podemos compreender no tempo e espaço de um Deus tão grande e infinito. Então vamos agora entender aqui. Biblicamente existem dois tipos de atributos. Eu falei isso agora mesmo. Os atributos naturais, diga, atributos naturais. E os atributos morais. Os atributos naturais são aqueles que é algo próprio de Deus. Ou melhor dizendo, nenhum ser na Terra pode ter esse atributo, tá? Que é onipotência, onisciência, onipresença e outros demais, tá? A eternidade, a imutabilidade, isso são atributos que é clássicos de Deus. Então ninguém pode ter. Ninguém consegue obter esse atributo, tá? Nesse exato momento. Então entenda. Agora os atributos morais são os atributos que o Senhor Jesus veio e conquistou para nós. É através dele como ele nos faz filhos. Porque a Bíblia diz, todo aquele quanto recebeu-lhe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, através de Jesus Cristo, nós conseguimos esses atributos morais, tá? Então, vamos entender aqui. A onisciência. A onisciência deriva de dois termos latinos. Omnis, que significa tudo, e scientia, que significa conhecimento. Portanto, a palavra onisciência significa saber de todas as coisas no mesmo momento, tá? Isso é a onisciência. Então nós vamos aprender aqui, ó, que a onisciência é isso.
O conhecimento universal de Deus. Então Deus sabe de todas as coisas ao mesmo tempo. Então ele olha na tua vida e na minha vida, ele vê o começo e o fim, como se fosse de uma maneira só, tá? É como se você estivesse olhando uma formiga de cima, você estivesse vendo o trajeto que ela está traçando e os lugares que ela fosse passar. Assim Deus olha a nossa vida. Ele sabe o começo, os empecilhos, as barreiras, e ele sempre busca prover algo em nossa vida para nós não perdermos a nossa salvação, tá? Mas deixa isso para a soteriologia. Então, o conhecimento universal de Deus com as estrelas dos céus, que os chamam pelos nomes, conta o número de estrelas chamando por todos os seus nomes. Nenhum astrônomo pode conhecer todas as estrelas pelos seus nomes, só Deus. A onisciência de Deus é infinita, Romanos 11:33. E ninguém pode aconselhar a Deus, Romanos 11:34. Ele revela o profundo e escondido, Daniel capítulo 2, versículo 22. Pois ele conhece todas as coisas, 1ª Epístola de João capítulo 3, versículo 20. E o seu entendimento é infinito, Salmos 147:5. Então nós vamos entrar um pouco mais fundo na onisciência de Deus. Então lembre, Deus é um ser, Deus é uma divindade que deve ser adorado, reverenciado. Deus é o Deus verdadeiro. Nós vimos as diferenças dos ídolos, das imagens, e nós vimos a eficácia da adoração ao nosso Deus, biblicamente. É por isso que um cristão ele precisa gostar da Bíblia, ele precisa amar a palavra de Deus, orar e buscar essa presença. Porque todo aquele que tem esse vazio, ele tenta apalpar algo, enxergar algo para que venha adorar. Mas quando você começa a olhar para a Bíblia Sagrada, as maiores revelações de Deus, foi quando alguém se prostrou, se entregou verdadeiramente, e Deus se manifestou. Tá? Então pense nisso. A onisciência de Deus abrange os 3 tempos: passado, presente e futuro. A onisciência de Deus abrange o passado. A onisciência de Deus abrange o passado e abrange o presente e o futuro. É aquilo, meus queridos, que eu acabei de dizer. Ele olha para nós do começo, onde nós estamos agora. Ele olha para mim agora nesse momento, ele sabe as barreiras e dificuldades do meu dia. Ele sabe de tudo. Para você também. Ele sabe as minhas conquistas, o que eu almejo, o que eu ainda não vou almejar, o que eu quero, o que ele pode me dar, o que ele vai me dar. Então nós vamos entender. Anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucedem. Isaías 46:10. O profeta Isaías dizendo que ele anuncia o fim desde o princípio. Olha que algo tremendo. A onisciência de Deus abrange o presente. Deus conhece o homem em tudo. Quando Davi vai estar falando no diálogo, querendo construir o templo para Deus, no 2º livro de Samuel, capítulo 7, versículo 20, ele vai dizer assim, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Então, nós vemos que o próprio servo do Senhor vai dizer, tu conheces bem o teu servo, tu conheces bem o teu servo. Como nós podemos dizer que Deus nos conhece? Nós estamos falando dos atributos de Deus. Mas como nós lemos um pouco atrás, nós vimos dos deuses falsos, dos ídolos falsos, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, que tem mãos, mas não apalpa. Então, nesse atributo de Deus conhecer, ele precisa que você fale, fale com ele, se relacione com ele, para ele se manifestar, porque uma fé saudável pela palavra de Deus também é pura pela manifestação do Deus ao qual você serve. Muitos dizem por aí, a fé é eu pisar sem ter o chão. Não, a fé verdadeira é aquela que você conhece o Deus, você pisa, mas antes de você pisar sem ter o chão, você reconhece e sabe quem é o Deus que pode te dar o chão. Entende? Essa é a verdadeira fé. Entende? Então,
aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, está dizendo, Deus falando, tu conheces bem. Então não é com sombra de variação, será que o irmão é assim, será que o Arnaldo é assim? Não, Deus conhece o íntimo escondido do teu coração. Amém? Então entenda isso. A onisciência de Deus é a capacidade de ter conhecimento absoluto, infinito e ilimitado sobre todas as coisas. Seja passado, presente, futuro, possibilidades e pensamentos. Tá aí. Vai esconder o quê? Né? De você para Deus. Vai esconder o quê? Ele sabe todas as coisas. Então cuidado. Tá? A onisciência de Deus abrange o futuro. Deus, além de conhecer, revela o futuro aos seus servos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelou a João. Agora, quero falar de um atributo que é a onipresença de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 139, versículo 7. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não tem lugar a onipresença de Deus. Agora entenda isso. O termo onipresença significa, preste bem atenção, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares. Deus, diga aí comigo, Deus está em todos os lugares. Só que cuidado, para não confundir com uma prática herética, que é o panteísmo. O que o panteísmo diz? Ao invés de dizer que Deus está em todos os lugares, ele diz que tudo é Deus. Então ele vê, na natureza ele atribui que é Deus, as árvores, o universo, a terra, tudo. Ele diz que é Deus. A caneta é Deus. Há uma diferença em você estar em todos os lugares, em você ser algo. Agora, Deus se revela através da natureza, como a Bíblia diz, né? Que a terra foi feita pelas obras das tuas mãos, né? E a criação foi feita por ele. E o salmista vai dizer que tudo isso é louvável por Deus ter feito. Então há uma diferença. E Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, versículo 25, vai dizer assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram a servir mais a criatura do que o Criador. Então, estar em todos os lugares ao mesmo tempo não é ser todas as coisas. Grave isso na cabeça. De novo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo não é ser todas as coisas, tá? Então isso é a prática do panteísmo, tá ok? Ou seja, escute isso, Deus está em todos os lugares, né? Ele está em todos os lugares e se manifesta através dessas coisas. Agora escute, no céu, Deus ele está com sua glória. Glorifica a Deus aí. Na terra, com sua presença. Nós podemos sentir a presença de Deus, conversar, falar com Ele e Ele nos responder, tá? Por quê? O Espírito Santo do Senhor está na igreja conosco e dentro de nós. Ele está sobre em nós. Então glorifica a Deus por isso. Você não está órfão. E no inferno Ele está com o seu juízo. Então Deus está nesses três aspectos. Isso é sério. A onipotência de Deus. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então nós falamos da onisciência, nós falamos da onipresença e estamos falando agora da onipotência. Esses atributos master. A onipotência significa ser todo-poderoso. Para o nosso Deus, nada é impossível, pois Ele pode todas as coisas. Certa vez fizeram uma pergunta para mim assim: Arnaldo, Deus poderia criar uma pedra a qual Ele não poderia levantar? A resposta é simples e objetiva. Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, onipotente. Tudo que Deus faz tem um objetivo.
Deus não faz nada sem objetivo. E eu respondi com uma pergunta. Por que ele construiria ou criaria uma pedra qual ele mesmo não poderia levantar? Qual é o objetivo? A pessoa ficou pensativa e disse: ora, não tem objetivo, mas ele pode? Eu falei, ele poderia, mas ele não faz porque não é eficaz, não tem objetivo para isso. E não é porque tiraria o atributo dele ser todo poderoso, não. Não tiraria o atributo dele ser todo poderoso, porque ele já criou. Entende? Agora levantar é uma coisa, mas destruir é outra. Eita, glorifica a Deus aí. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Gênesis 18, 14. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Salmo 62 vai dizer, o poder pertence a Deus. Então lê na sua apostila. Tá? Lê na sua apostila, no seu livro. Agora, quarto atributo. A eternidade. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é Deus vivo, o Rei eterno. A imutabilidade, porque eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3:6. Imutável, que não muda. O Senhor é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Infinitude, algo sem limites, infinito. Quando afirmamos que Deus é infinito, queremos dar a ideia de que ele não conhece limites. Lembra que eu disse um pouquinho atrás? Construir, ele poderia construir a pedra, mas destruir são outra coisa. A inteligência, a capacidade de Deus é infinita. Infinita. A nossa é limitada e finita. Então pense nisso. A unicidade, o termo unicidade significa estado de qualidade de único. Portanto, a unicidade de Deus significa que ele é um só. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós vimos os atributos naturais, que é algo de Deus. Agora nós vamos falar um pouco dos atributos morais, dar uma passada nesses atributos. Os atributos morais de Deus são santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade, misericórdia. Lembra que eu disse? Esses atributos, o Senhor Jesus veio, tabernaculou sobre a terra e ele demonstrou, ele não só conquistou, mas ele demonstrou como nós fazemos. Entende? Então esses atributos nós conseguimos manifestar. Amém? Eu quero dar uma passada a respeito da fidelidade de Deus, rapidamente, que é nos atributos, entra no termo dos atributos morais. Deus é fiel, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Ele é absolutamente digno de toda a confiança. As suas palavras não falharão. Portanto, seu povo pode descansar em suas promessas. Tá? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 diz: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Então eu quero orar para você neste momento, encerrar essa aula 2 e pedir que você creia no Deus que você sirva. Seja você cristão ou não cristão, passe a fazer prova deste Deus. Porque Deus, ele é fiel, digno de toda a confiança. Aos nossos olhos, às vezes, o que nós temos passado está muito difícil. Nós temos passado lutas e provações, tempos de guerra. Mas ele é fiel. Ele nos guardará do maligno. Como está em 2 Tessalonicenses. Então, ora agora, feche teu olho. Eu peço, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por essa oportunidade, Senhor, desta aula, a qual o Senhor, Pai, falou conosco. Que essa palavra venha ficar guardada, Senhor, e venha ser aplicável ao conhecimento dos meus irmãos. E eu peço, querido Deus, que a tua presença inunde, Senhor, a casa desse irmão, dessa irmã. Que em nome do Senhor Jesus repreenda, Senhor, todo laço e embaraço. Que a tua mente, Senhor, implantada seja na mente dele, Senhor, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim eu te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, esta é a segunda aula. Não esqueça de deixar o seu like e ainda há tempo, tá bom?
de se matricular. A próxima é Cristologia e depois Pneumatologia, que é o estudo tratado das coisas que o Espírito Santo tem para nós. Deus vos abençoe.